O Cristo que levanta, o Cristo que alega, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo amigo, o Cristo... Palavra do Senhor. Quero pedir que abram, por favor, a Bíblia na segunda epístola de João, e eu lhes peço, por favor, que tenham diante de si o verso 1. Segunda epístola de João, verso 1. O tema da mensagem que estarei ministrando nesses 3 dias está aí. Qual seria? Alô? Está meio difícil, né? Já encontraram mergulhando. É que não parece que é um tema, não é? Está soando estranho. Podem ler. Antes que os senhores se sentem, deixa aclarar rapidamente por que o tema é este. Há 2 maneiras de se trabalhar quando se está no mar. Uma é surfando. E todos os senhores sabem o que é surfista. Eu tenho observado nos últimos anos que estão sendo levantados por si mesmos. Deus não levanta, mas estão surgindo muitos surfistas da palavra. Surfistas da palavra. Traz umas ideias bonitas e tal, mas, na verdade, eles estão chamando a atenção das pessoas para si mesmos. Essa é a diferença do surfista para o mergulhador. O surfista fica na superfície das águas, fazendo espetáculos, chamando a atenção, recebendo aplausos. O mergulhador se esconde dentro das águas. Fica procurando de Deus o que há por lá. E quando sobe, traz os tesouros da palavra. Então, esta não é uma escola bíblica de surfistas. É uma escola bíblica de mergulhadores. Amém? Primeiro versículo da epístola, por favor. 1, 2, 3. Todo o povo de Deus. Coisa linda, não é? Podem sentar, por gentileza. Independentemente de você ter a sua Bíblia, por exemplo, em um iPhone, no iPad, em algum aparelho aí, independentemente disso. Se você tem a Bíblia na sua mão, por favor, eu quero pedir que você realmente tenha agora diante de você. Assim, segure a sua Bíblia na sua mão. Se ela está dentro de um aparelho, mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu vou começar hoje a ministração com umas 3 ou 4 perguntas. Quantos aqui têm mais de 10 anos de fé cristã? Quando eu falar o número 3, levantem sua mão, por favor. Mais de 10 anos de fé cristã. 1, 2, 3. Pastor Hélio, a maioria absoluta, certo? Ok, então vamos por essa medida, 10 anos. A maioria dos que estão aqui presentes tem mais de 10 anos de fé cristã. Primeira pergunta foi fácil, certo? Vamos ver se a segunda é igualmente fácil. Quantos dos que estão aqui esta noite e têm mais de 10 anos de fé cristã leem a Bíblia mais hoje do que antes? Quantos hoje dão mais tempo para a Bíblia do que davam antes? Antes, que eu estou dizendo, há 6 anos, há 4 anos, há 7 anos. Quantos se declaram mais apaixonados pela Bíblia agora do que antes? Os senhores estão se dando conta. E eu não sou um pregador negativista. Não. Agora, as realidades da vida não podem ser escondidas porque estão patentes diante dos nossos olhos. Quantos dos senhores se dão conta de que está havendo um esfriamento de interesse pela Bíblia Sagrada? Alguém já percebeu isto? Sim ou não? Eu não estou dizendo aqui nesta igreja, mas eu estou pedindo que você tenha uma visão global,
Você conversa com muitos crentes, você vai para a internet, você tem acesso a muitas coisas. Será que o tempo que nós dedicamos à Bíblia hoje é igual ao tempo que nós dedicamos no princípio da nossa fé? Será que algumas coisas não estão invadindo o nosso programa de vida, estão roubando de nós a bênção de dedicar mais tempo? Quantos dos senhores aqui, agora para todos, 10 anos, 20 anos, 5 anos, 2 anos, quantos dos senhores aqui declaram que já leram a Bíblia 20 vezes? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 14, 14? Aleluia! 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, amém? 2, uma vez. Que livro é este? Tão bom, tão precioso, tão importante, tão necessário, tão perfeito, tão claro, tão maravilhoso, que nós não lemos nem 2 vezes por inteiro. Que livro é este? Será que a Bíblia é mesmo esse livro que os pregadores estão falando? É a palavra de Deus, poderosa, santa, eterna, gloriosa, não mente, não falha, promete e cumpre, verdadeira e salve, bate. Será que este livro é realmente tão importante assim? Se ele é tão importante, por que só tivemos tempo para lê-lo uma vez? Eu sou filho de um homem que foi pastor no Brasil por cerca de 50 anos. E depois que ele passou para o Senhor, eu encontrei nas anotações particulares que ele deixou na gaveta de sua escrivaninha a seguinte declaração: louvo ao meu Deus, porque hoje completei a leitura da Bíblia de número 260. Não estou sugerindo isso, e não me pergunte se eu já li isso, eu nunca lerei essa quantidade. O tipo de vida dele era um tipo de vida diferente do meu, tudo bem, 260. Agora, imagine a diferença que faria na juventude da igreja se houvesse mais Bíblia no coração. Imagine a diferença que haveria nas nossas crianças se nós tivéssemos hoje, como meus pais tiveram ontem, o cuidado e a habilidade de pôr a Bíblia. Nós temos uma facilidade incrível de comprar um videogame para nossos filhos, porque eles pedem, eles imploram, eles clamam, eles suplicam, e nós não queremos que os nossos filhos fiquem pensando mal a nosso respeito. Mas temos nós dado para eles uma Bíblia? O que está acontecendo com o cristianismo em geral? Não faz muito tempo, uma grande igreja neste país, nativa, não de brasileiros, o pastor estava ministrando e, incidentalmente, ele perguntou: quantos aqui sabem o que está escrito em João 3,16? Incrível e ridículo que meia dúzia de pessoas levantaram a mão dizendo que sabiam João 3,16. Se este livro não nos governar, nada mais nos governará. Se este livro não se introduzir na nossa mente, todas as outras coisas contrárias a Deus se introduzirão, porque ele é a única espada que nós temos para reagir contra Satanás, porque a Bíblia diz: a espada do Espírito é a palavra de Deus. E quanto menos você lê a Bíblia, menos capaz você está
para enfrentar a luta espiritual. E essa onda de crentes desanimados, essa onda de crentes frios, essa multiplicação de cultos da vitória, os senhores pensam que isto é vantagem? Isto não é vantagem. Isso é uma coisa triste para o evangelismo, que a igreja está agora sobrevivendo ao culto da vitória. Culto da vitória. Sabe por quê? Porque nós somos soldados que desprezamos a arma principal, a palavra, e depois dela a oração. Eu não lhes peço desculpas por estar começando assim, porque eu estou vindo aqui no nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, o que representa uma escola bíblica? Representa uma resposta de Deus a esta necessidade. Uma escola bíblica significa o suprimento de Deus para preencher uma lacuna que está fazendo muito mal, muito mal, muito mal para o povo de Deus. E ainda somos enganados com pregadores que sobem à tribuna para contar histórias, para fazer o povo rir e gargalhar, como se isto aqui fosse um circo, quando na verdade nós não somos nem palhaços e nem assistentes de circo, nós somos soldados de Cristo. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar. E não se admire se muita gente está pecando com mais facilidade do que se poderia pensar. É porque não estão solidamente edificados pela palavra. Deus pôs estes pensamentos no meu coração. Por causa disto, eu lhes trouxe para a meditação um livro da Bíblia, esquecido. Esquecido. Se cada um dos senhores tivesse um pedacinho de papel absolutamente livre hoje, eu iria pedir um favor, mas não vou. É apenas uma sugestão. Eu iria pedir que os senhores escrevessem. Escreva neste papel a última vez que você ouviu um sermão baseado na segunda epístola de João. A maioria escreveu, nunca ouvi. Mas eu perguntaria aos pregadores que estão aqui, diga-me a última vez que você pregou sobre a segunda epístola de João. E talvez os pregadores diriam, ainda não preguei. Porque de cada 20 sermões que nós ouvimos hoje, 15 são sobre espetaculares vitórias da queda de Jericó. De cada 20 sermões que nós ouvimos hoje, são sobre as façanhas de Gideão. E não nos lembramos de que toda a Bíblia é verdadeira e fiel, e necessita ser dissecada, e necessita ser debulhada, e necessita ser determinantemente o pão nosso de cada dia. Então, sabe o que acontece? Faça assim comigo, por favor. Com este gesto, você está separando o de cima do de baixo. Aqui embaixo, o pão nosso de cada dia, para o nosso corpo, é o pão feito na padaria. Mas daqui para cima, no mundo espiritual, o pão nosso de cada dia é um versículo por dia. É um capítulo por dia. É uma palavra por dia. Então, nós temos muito pão para baixo, mas pouco pão para cima. Se isto é uma verdade, por favor, diga amém. Se não é, diga não é. Segunda epístola de João. É pequenina. Muito pequena. E dá para meditar numa escola bíblica. Dá e não dá. Nós podemos ficar só com 2 versículos dela pelos 3 dias. Mas também podemos tentar meditar. Observe, por favor, agora, seguindo a nossa apostila, a introdução podem deixar. Eu estou dizendo que as escolas bíblicas no Brasil têm sido a causa do grande fortalecimento da igreja ao longo de mais de 100 anos, e é verdade. Eu louvo a Deus porque a primeira escola bíblica de que eu participei, eu ainda posso me lembrar, ainda me lembro quais foram os ministrantes naquela escola. Já faz um pouco de tempo, mas eu ainda me lembro. Foi no mês de maio de 1959. Primeira escola bíblica de que participei. E depois desta, não é exagero dizer que participei de centenas. E vou lhe dizer, estou mais apaixonado hoje pela Bíblia do que há 50 anos atrás. Eu creio mais na Bíblia hoje, eu sempre queria mais, creio mais hoje do que ontem. Porque quanto mais você crê,
mais a sua fé aumenta. Quanto mais você lê, mais você crê. Quanto mais você crê, mais valente você é. Quanto mais valente você é, mais vitorioso você se torna. Para sempre ser exaltado o nome do Senhor Jesus. Bom, número 1, a importância das epístolas do Novo Testamento. Letra A. Os irmãos podem ler a letra A? Vamos variar um pouquinho de estilo, como eu disse, não é? Letra A, leiam, por favor, todos. Ok. Irmãos amados, nós temos pelo menos 7 grandes compromissos com a Bíblia. Não vou dizer quais são os 7, não é exatamente a temática do momento, mas temos grandes compromissos. Um compromisso é ler, outro compromisso é estudar, outro compromisso é meditar, outro compromisso é proclamar, outro compromisso é pesquisar, etc, etc. Mas sem esquecer o compromisso de ouvir, o compromisso de crer. Bom, já disse os 7. Agora, a verdade é que nós precisamos levar em consideração algumas coisas. Quando você está apenas lendo a Bíblia, você está apenas lendo a Bíblia. Mas quando você está estudando a Bíblia, é um pouco mais do que você está lendo a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, você só precisa da Bíblia e dos seus olhos. Os olhos contemplam e você está lendo. Você nem precisa abrir a boca, você nem precisa falar. Algumas pessoas gostam de ler falando. Mas quando você está estudando, uma coisa é diferente. Agora, entre ler e estudar, existe uma fase intermediária que nós nunca deveríamos deixar de lado. Eu estou falando de meditar. Eu era uma criança, eu deveria ter 8 ou 9 anos, mas eu me lembro, morando no interior, bem interior, eu sou filho do interior. Se a expressão é aceitável, eu sou filho da roça. E um dia, aos 9 anos de idade, eu saí, estava no quintal de casa, o nosso vizinho tinha uma vaca, o senhor Luiz, e eu olhei e corri, entrei cá e disse, papai, papai, disse, o que é, meu filho? Disse, a vaca do senhor Luiz está comendo terra. A vaca do senhor Luiz está comendo terra. Meu pai olhou assim, disse, meu filho, vaca não come terra. E eu disse, mas a do senhor Luiz come. E disse, vamos lá. E eu me lembro que meu pai me deu uma mão. Meu pai foi o melhor amigo que eu já tive neste mundo. O melhor de todos. Eu gostaria que cada filho tivesse o pai como o que eu tive. Mas também gostaria que cada pai fosse o pai que ele foi. Então, ele olhou para a vaca do senhor Luiz, na minha opinião, na minha ótica, comendo terra, pegou-me novamente e perguntou, vamos aqui. E eu me lembro, era muito criança, mas eu me lembro. Senta aí, meu filho. E eu me sentei. Meu pai era um grande tutor, no melhor sentido da palavra. Ele disse, olha, vou te explicar uma coisa. Poucos animais, mas alguns animais que Deus criou, esta é a linguagem de meu pai, um autodidata, frequentou escola por pouco tempo. Uma vez ele me contou que estava na feira do Correio, na capital do nosso estado, e havia um cidadão que virou e disse, o senhor pode me ajudar aqui a pôr aqui o endereço desta carta, deste envelope? Aí disse, pois não, com muito prazer. E meu pai olhou assim e disse, meu filho, eu não disse nada, você sabe quem era? Não, era o meu professor. Ok, então, ele estudou muito. E ele disse, alguns animais, poucos, Deus criou com 2 estômagos. Foi a linguagem de meu pai, 2 estômagos. Então, eles vão, comem um pouco, e a comida vem para o primeiro estômago. E fica lá. Daqui a pouco, a comida volta, eles mastigam outra vez e vai para o segundo estômago. Aí sim, existe o processo natural. Isto, meu filho, se chama... Quem se lembra disto? Ruminar. E eu guardei aquela palavra. Nunca mais ouvi falar, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Um dia, na adolescência, eu estava lendo a minha Bíblia, Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Acendeu uma luz aqui, disse alguma coisa, e eu senti o Espírito falar na minha mente. Você se lembra do dia que seu pai falou sobre o estômago dos animais? Eu digo, me lembro. Você falou, você se lembra que ele disse que volta e depois... Me lembro, aquilo é ruminar. Se é ruminar,
Pois olha, meditar é o ruminar da alma. Meditação é a ruminação. Quando nós ouvimos a palavra, como estamos ouvindo aqui agora, nós comemos a primeira vez, não vai direto para o nosso espírito, vai para a nossa alma e fica aí. Se nós nunca mais voltarmos àquela palavra, ela desaparece da nossa vida. Mas se nós voltarmos a ver aquilo que nós ouvimos, aí sim, aí nós sugamos todo o elemento, o nutriente, e vai para o nosso espírito, aí nos sustenta, nos edifica, nos fortalece, nos capacita, nos habilita. Pois bem, isto é ruminação, não. Sabe o que acontece? Depois de anos passados, já pastoreando a igreja do Senhor, um dia Deus voltou a este assunto sobre a ruminação, sobre a meditação, e ele me fez uma pergunta que eu achei interessante. Você sabe por que as novelas mais fortes, a palavra forte cada um pode entender como quiser, as novelas mais fortes da televisão brasileira acontecem às 9h30, 10 horas da noite de domingo? Eu disse, eu não sei. É para que os meus filhos não ruminem a palavra que escutaram nos cultos. Vê se entenderam. Então os crentes vão para a igreja, recebem a palavra e voltam para casa. Em casa, abrem alguma coisa lá e vêm. Se vier alguma coisa para a sua alma, antes de você meditar no que você ouviu, aquilo não vai valer para nada para você. Por isso que uma coisa boa que os crentes deveriam fazer era, depois de sair do culto, chegar em casa, ter pelo menos 2, 3, 4 minutos de meditação naquilo que ouviram no culto, ou então no dia seguinte meditarem para que não se perca. Que o que se ouve nesta escola bíblica seja objeto de meditação para nosso bem espiritual. Quantos dizem amém? Vamos lá. Agora, quando você está lendo a Bíblia, você não precisa fazer muita diferença. Eu vou ler Gênesis, eu vou ler Êxodo, eu vou ler Crônicas, tudo bem. Mas quando você estudar, prepare-se para estudar a Bíblia. Mas prepare-se para... Sim. Se você vai estudar os Evangelhos, prepare-se para estudar a história de Jesus. Os Evangelhos são a história de Jesus. Agora, se você vai estudar o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, prepare-se para saber como foi tudo no início. Se nós não tivermos essa preparação, nós não podemos ter uma facilidade de compreensão. Então, a Bíblia divide-se, os primeiros livros são históricos, são o Pentateuco, os próximos livros são livros históricos, depois vem os livros poéticos, depois vem os livros proféticos, depois vem os evangelhos, depois vem um histórico do Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos, depois vem as epístolas e depois vem o Apocalipse. Se você vai estudar, estude cada livro da Bíblia, sabendo o que você vai estudar. No caso, por exemplo, da segunda epístola de João, ela não pode ser estudada como quem vai estudar o livro do profeta Daniel. Não tem profecia nesta epístola. Agora, não é porque não tenha profecia que ela não seja de Deus, porque também não pode haver profecia em todos os cultos. Mas quando há um, é muito bom. Você vai ver, quando você estudar o livro de Gênesis, ele não vai se parecer com o de Apocalipse, porque no de Gênesis tudo começa, no de Apocalipse tudo termina. Prepare o seu coração, prepare a sua mente para que você absorva melhor o conteúdo da palavra que você vai ler. Quem entendeu pode dizer amém. Por causa disto, agora nós vamos para a letra 1, para o número 1. Alguns são históricos, como o ponto número 1 da letra A. Alguns são históricos como... Estou lendo? Primeiro tópico, a importância das epístolas do Novo Testamento. As epístolas apresentam um gênero literário especial dentro do livro do cânon sagrado. Número 1, alguns são históricos como... Não tem, amado irmão? Eu mandei isto. Ok. Aleluia. Muito bem. Como é que está no meu, não está no seu? Se ambos são iguais. Vamos, então, para o tópico, a letra C. As epístolas foram escritas por Paulo, João, Pedro, Tiago e Judas. Não se sabe ao certo quem escreveu a epístola aos Hebreus. Vamos agora à visão panorâmica
da epístola. Vamos ver se está aqui coincidente. As epístolas. O livro menor da Bíblia, com apenas um capítulo e 13 versículos. Eu trouxe para essa escola bíblica a sugestão de estudarmos o menor livro da Bíblia, que tem 13 versículos. Por falar nisto, duas coisinhas, porque isso aqui é uma escola, e é Bíblia, é uma escola. Só porque é uma escola é que eu vou mencionar. Os amados irmãos, novos convertidos, quando forem chamados, quando tiverem a oportunidade de vir a esta tribuna e dar alguma palavra e tiverem que mencionar um livro da Bíblia, nunca digam Segunda Reis. Arranha é uma feiura, isso soa muito mal. Não digam Segunda Reis, porque nós dizemos Segunda João, porque é epístola, segunda epístola. Agora, se for Crônicas, primeiro Crônicas. Mas como primeiro Crônicas? Primeiro livro das Crônicas. Primeiro Reis, primeiro livro dos Reis. Por que primeiro Samuel? Eu às vezes ouço primeira Samuel. Ai, meu Deus, deu até arranjou gênero para Samuel. Primeiro Samuel. Muito bem. Agora, outra coisa interessante é que quando os irmãos tiverem que falar sobre um versículo da segunda epístola de João, não mencionem capítulo. Quando um livro da Bíblia só tem um capítulo, como é o caso de 2 João, a gente não precisa dizer 2 João, capítulo 1, porque só tem um capítulo. Então, digo 2 João, verso 1, 2 João, verso 5, 2 João, verso 7, etc. Agora, não é porque seja um livro pequeno que não merece ser estudado. Então, a mão esquerda, por favor. Diga, livros grandes. A mão esquerda é levantada, pode ser? Agora, ok, a outra mão, livros pequenos. A Bíblia, repita, a Bíblia contém livros grandes e livros pequenos. Outra vez, só os irmãos. Agora digam um livro grande. Não, digam um livro grande da Bíblia. Salmos, outro. Ezequiel, outro. Agora digam um pequeno. Ok. 2 João, outro pequeno. Tito, Judas. Não meça os livros da Bíblia pelo seu tamanho. Não meça os livros, porque se nós medirmos os livros da Bíblia pelo seu tamanho, se nós avaliarmos a importância dos livros da Bíblia pelo seu tamanho, nós vamos cometer um grave erro que vai restar em prejuízo para nós. Qual é o erro? Em duas dimensões. Primeiro, se você não gosta muito de ler, você vai preferir ler só os livros pequenos e você vai perder a bênção dos livros grandes. Agora, se você achar que a bênção da palavra está só nos livros grandes, você vai desprezar os livros pequenos. Então, o que vamos fazer? O que é melhor de ler na Bíblia? O que é melhor estudar? O que mais devemos estudar? Os grandes ou os pequenos? A Bíblia, agora podem falar após mim, a Bíblia é para ser lida. Todos os livros devem ser lidos. Diga isso com muito poder de decisão. Eu, agora dê o seu nome, por favor. Eu, Gesiel, prometo que lerei e estudarei todos os livros da Bíblia. Na próxima escola bíblica vai ser alguma coisa muito boa. Muito bem. Agora, um pouco mais sobre esta segunda epístola. Estou no tópico número 2. Ok, está. Número 2, mantém estreita conexão com o Evangelho e as outras duas epístolas de João. Uma coisa interessante para meditar agora, neste preâmbulo, é o seguinte. Deus usa analfabetos, sim ou não? Deus usa intelectuais? Quem Deus mais usa, intelectuais ou analfabetos? Não estou entendendo. Deus usa quem Ele quiser. Ainda tem mais uma coisa. Deus usa quem Ele quiser e ninguém tem nada com isso. É verdade. Agora, uma coisa que eu quero dizer. Os jovens que estão aqui nesta noite, se vocês puderem estudar, estudem. Estudem. Não tomem seu tempo
com entretenimento, porque vai ser um prejuízo que vocês vão reconhecer lá na frente. Agora, os senhores que já viveram mais anos e agora estão um pouco mais difíceis de estudar, não percam a sua esperança e nem fiquem cheios de frustrações porque não puderam estudar, porque Deus quer também usar. Só que tem uma coisa, o vaso que Deus usa, quando Deus põe a sua mão sobre o vaso, aperfeiçoa o vaso. Mas quando entrega alguma obra para o vaso fazer, é de acordo com as limitações, é de acordo com a capacidade do vaso. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, diz que o dom de Deus vem segundo a capacidade de cada um. Por exemplo, Paulo era um intelectual. Paulo conhecia vários idiomas, etc, etc. O que acontece? Por causa disto, Paulo escreve uma carta aos Romanos, escreve 2 aos Coríntios, escreve 1 aos Gálatas, escreve 1 aos Efésios, escreve uma igreja em Filipos, escreve uma igreja em Colossos, agora escreve também cartas pastorais, escreve para isso depois Tessalonicenses, escreve 2 cartas para Timóteo, escreve uma para Tito, escreve uma para Filemão. Paulo, por quê? Porque o vaso era capaz. Agora, Pedro escreve uma epístola, mas eu ser uma epístola, meu Senhor da glória. Aí ele escreveu a primeira epístola, com quantos capítulos? 5. Daqui a pouco, Pedro escreve outra. Ah, meu Deus, outra. Tu não sabes o trabalho que me deu escrever aquela de 5? Então, a primeira tinha 5, a segunda tinha 3. Se Deus mandasse escrever mais uma, só devia ter 1. Você também pode avaliar quanto Deus pode usar você, dependendo do vaso que você é. Se você está seguindo os passos de Paulo e você vai se preparar, você vai estudar, você vai se tornar realmente uma pessoa habilidosa, Deus pode aumentar a carga que vai pôr sobre você. Agora, se você se conformar, não, o homem só deve ler a Bíblia, só ler a Bíblia, não deve mais ler livro nenhum, então, nem comprar os do pastor Paulo, então você vai sentir que é um pouco reduzido. Agora, acontece uma coisa interessante. Pedro era um pescador e era limitado mesmo, a região em que eles nasceram, era uma região muito pobre, desconhecida. Se Pedro não houvesse se encontrado com Jesus, ninguém saberia nada, esse nunca seria conhecido, nem haveria a história de um homem Pedro, porque enquanto ele não se encontrou com Jesus, nem Pedro era somente Simão. Mas, aquele Pedro que só pode escrever 2 cartas, uma com 5 e outra com 3, João, que era seu companheiro, João, que era pescador com ele, João, que está sempre junto com ele no ministério de Jesus, escreve a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola. A primeira tem 5, a segunda tem 1, a terceira tem 1, mas o Evangelho tem 21 capítulos. E depois escreve Apocalipse com 22 capítulos. Como é isso? Como é que João não sabia nada? Pedro não sabia nada. O Pedro só escreveu 8 capítulos e João escreve essa maravilhosa coleção de livros. Agora, lembre-se que João foi o último dos apóstolos a morrer. E sabe o que aconteceu? Entre aquele tempo que Pedro morreu e que João continua vivo até morrer, sabe o que João foi fazer? Ele foi estudar. Ele foi estudar. Tanto que quando você lê o livro de Apocalipse, você se impressiona com a capacidade que João tem de descrever as coisas. E um particular aspecto do Apocalipse que me encanta, como João entrou na área de mineralogia e fala sobre tanta pedra que você, às vezes, precisa do dicionário para saber qual é a cor dessa pedra que o João conheceu. Se você está neste país que oferece tantas facilidades, se você está num tempo como hoje, que através da internet você pode fazer muitos cursos, estude. Jovem, estuda, jovem. Estuda, jovem. Se o pastor Paulo Souto não houvesse estudado, ele diria, com a facilidade com que ele fala, ele diria para vocês, para nós, o que é certa palavra em hebraico? Você vai até onde sua capacidade lhe permite. Você pode repetir? Diga isto para alguma pessoa. Você vai até onde a sua capacidade lhe permite. Porque levanta o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo Amigo, o Cristo...